Ok, meus amigos? Vamos dar prosseguimento nos nossos estudos aqui, na nossa revisão, dos nossos exercícios. E vamos até o final nessa bateria de exercícios. Tem outras ainda pelo nosso curso. E agora vamos dar mais uma impulsionada nesses exercícios aí para a gente terminar essa bateria, ok? Vamos nessa. Em relação à vegetação nordestina, onde encontramos a Mata Atlântica? Pessoal, a dica está aqui, né? A Mata Atlântica, né? Lembra do Planalto da Borborema, o que a gente falou? Onde a gente encontra os traços de Mata Atlântica? Vou colocar a resposta. Litoral, na zona da mata, né? Que é a leste do Planalto da Borborema. Por que eu quis colocar a resposta? Porque existe também traço de Mata Atlântica em outros lugares do Nordeste. Ou ele está destruído ou é um pedaço muito pequeno. Legal, pessoal? Vamos nessa. Então, zona da mata, zona litorânea, Mata Atlântica. Seguiu. Quais os usos do babaçu e da carnaúba, pessoal? Material muito, mas muito importante para o povo nordestino. Eles chamam de oásis, né? Aqueles oásis onde tem aquele restinho de água ali, onde nasce aquelas palmeiras, onde muitas famílias estão agregadas a esse tipo de produção, pessoal, que está protegido por lei, do governo federal, os governos estaduais e municipais tentam proteger cada vez mais esse que a gente chama de oásis, como se fosse uma miragem no meio do deserto ali da área de Caatinga nordestina. Sua cera é usada na indústria de cosméticos, revestimentos, filmes fotográficos e entre outros. Muito, mas muito importante também a gente falar de babaçu e a cera de carnaúba. A cera de carnaúba também está presente também naquelas polimentos de carro, tudo, dá uma proteção fantástica no polimento do carro. E se o seu pai aí for dar um polimento no carro, você dá uma olhada naquelas ceras, dá uma olhada escrito ali, que está escrito carnaúba ali naquele negócio também, e vem dessa região, ok, pessoal? Qual o rio mais importante da região Nordeste? Fácil, né, pessoal? É o da Integração, é o Nilo Brasileiro, tem vários nomes ele, né? É o Rio São Francisco. Atenção, o Rio São Francisco está sofrendo agressões gigantescas em toda a sua extensão. Quando chega na região Nordeste, né, ele nasce na região de Minas Gerais, quando ele chega na região Nordeste, o Rio São Francisco já está quase sem água, porque existe uma retirada de água para irrigação para todos os lados. Isso é importante a gente falar. Aí o que acontece? Se retira ainda a mata ciliar, que são aquelas matas que ficam ao redor do rio ali, em volta do rio ali, e ele vai desbarrancando. Então, tem menos água e mais areia, né? Mais sedimentos, que a gente chama de sedimentos. Menos água, mais areia. Então, tem regiões que você consegue praticamente atravessar o Rio São Francisco a pé, com água na canela. E é um rio que passava barcos grandes ali. Esse rio tem uma importância muito grande porque ele leva a vida para o interior do Nordeste. E essa é uma questão. Uma outra questão é a questão da transposição. Estão querendo fazer um canal, esse canal, uma parte dele já está pronta, mas ainda não foi inaugurado completamente, que é levar a água do Rio São Francisco mais para o interior ainda. Então o rio está ali, fazer um braço de rio para lá. Quem está lá na frente do rio, que eles chamam de mais ajusante, né? Mais ajusante, mais à frente, mais perto da foz, da saída do rio, vai sofrer, porque vai chegar menos água ainda, porque a água está sendo usada para irrigação, está sendo usada no transporte para o interior lá, de uma forma indiscriminada, ok, pessoal? E há ainda o roubo da água do Rio São Francisco, o roubo, pessoas colocando tubulações enormes tirando a água do Rio São Francisco. Vamos nessa. Olha lá, os outros nomes do Rio São Francisco. Isso aqui, como conhecimento importante, mas pode aparecer um nomezinho desse na prova aí e você se enrolar. Então a gente não pode deixar passar em branco. Rio da Integração Nacional, eu falei. Nilo Brasileiro, eu falei também. O Velho Chico, que aparece direto na televisão. Velho Chico. Rio da Unidade Nacional. Rio dos Currais é o nome menos conhecido dele. Rio dos Currais é o nome menos conhecido. Os mais conhecidos que podem aparecer em prova: Nilo Brasileiro, Velho Chico e Rio da Integração Nacional. Isso daí pode aparecer em prova com certeza, tá, pessoal? Principalmente o Velho Chico.
Quando um lago é criado para a geração de energia elétrica, surgem algumas questões. Diga qual a questão ambientalista. Vai se gerar um lago para a produção de energia hidrelétrica, né? Como é que funciona isso daí? Eles fazem uma barreira no rio, fazem uma barragem no rio, né? Aquela barragem enche e cria-se um lago gigantesco. Nessa barragem colocam as turbinas que vão gerar energia. Então a água passa pela turbina e aquele movimento rotacional produz energia elétrica. Essa é uma questão. Existem vários fatores relacionados a isso. Existe a questão ambiental, a questão social. A questão ambiental, analisa comigo, imagina que existe uma mata, existe um riozinho, existe um charco, né, que é onde ficam aqueles sapos, aquele negócio todo ali, e vai alagar ali. Qual é a questão ambiental? O que os ambientalistas reclamam a respeito disso? É óbvio, né, pessoal? Ambientalistas que acham que o alagamento de áreas tão grandes acarretariam perdas sociais, animais e vegetais. Eles acham que esse lago tão grande desse jeito acabam com as cidades, acabam com os animais, e alguns animais que podem nem ser conhecidos. Alguns animais nem são conhecidos, e o lago vai, afoga tudo e um abraço. Se você reparar na época das secas na região Nordeste, até na região Sudeste, mesmo quando tem seca, o nível dos lagos ele cai bastante. Quando ele cai, aparecem as cidades, que eles chamam de cidades fantasmas, né? Aquelas estruturas que foram alagadas na época da construção da barragem. Legal, pessoal? Então os ambientalistas, eles falam muito das perdas sociais, eles falam muito das perdas animais, vegetais, e alguns até que não foram conhecidos ali. Legal? Vamos nessa. Qual a maior usina de geração de energia da região Nordeste, pessoal? Paulo Afonso, pessoal. Toda vez que se fala em construção de uma usina hidrelétrica, tem que se levar em consideração a questão ambiental, tá, pessoal? Questão ambiental, está muito em voga isso daí. As leis ambientais para a construção essas usinas estão cada vez mais severas, embora o Brasil necessite de geração de energia elétrica desesperadamente. O Brasil precisa de energia elétrica. Algumas empresas que viriam para o Brasil podem não vir por falta de energia elétrica estável, de boa qualidade. Sobre a questão da transposição do Rio São Francisco, qual o problema que os ambientalistas levantam, pessoal? Que tanta retirada de água pode abalar o fluxo de água mais próximo à sua foz. Mas é jusante, né? A gente falou sobre isso. Vai retirando água do rio, retirando. Quem está mais para frente no rio vai ficar sem água. Como eu disse, alguns lugares do Rio São Francisco, do Velho Chico, Rio da Integração Nacional, Nilo Brasileiro, esses nomes todos, alguns lugares desses você consegue passar a pé pelo rio, que era um rio navegável por grandes embarcações. Então, falou em transposição, existem algumas vertentes. A primeira vertente é a vertente, não, tem que fazer isso para levar água para o interior. Essa é uma vertente. A segunda é, não tem que fazer isso que vai arrebentar o rio, que já não vem muito bem das pernas, né? Essa é a segunda vertente. Na região Nordeste, os investimentos tecnológicos são tão amplos quanto no resto do país, pessoal? Não. Ainda há na região Nordeste produções familiares de baixa tecnologia. Você vai, por exemplo, para São Paulo e para o Paraná. Você vê as produções agrícolas lá, são produções que utilizam satélites, GPS, maquinário de alta tecnologia, trator que praticamente faz tudo sozinho. Na região Nordeste você tem isso? Tem, muito menos abrangente do que na região Sudeste, na região Sul. Tem muita coisa familiar ainda na região Nordeste. Pessoas que têm o seu pedacinho de terra, produzem um pouquinho lá para se autossustentar. Ou para comer, ou para vender ali na vendinha da esquina e tal. E por aí vai, tá? O que é agronegócio, pessoal? Forma de cultivo de grande utilização de maquinário e tecnologia avançada. Agronegócio é uma das questões que está levantando a economia brasileira, produção principalmente de soja, milho, cana-de-açúcar. Produção muito grande,
que fez do agronegócio, tem no agronegócio um fator de grande importância no desenvolvimento econômico do Brasil. Tá? Falou em agronegócio, falou em tecnologia, falou em biologia, né? Os biólogos mudando as sementes, transformando as sementes em sementes transgênicas, que são sementes mais resistentes a pragas, a utilização de máquinas de alta tecnologia e assim por diante. Agronegócio. Quanto ao agronegócio, quais os produtos mais cultivados? É a cana-de-açúcar, né, pessoal? Cana-de-açúcar, produção em massa na cana-de-açúcar, região Nordeste, região Sudeste, uma parte da região Sul também produz um pouco de cana-de-açúcar, mas a região Sudeste, principalmente São Paulo, vai no interior de São Paulo, é cana que não acaba mais. Ok, pessoal? Agronegócio. Quais os usos mais comuns da cana-de-açúcar produzida no Nordeste, pessoal? Combustível e açúcar. Combustível e açúcar. A gente fala bastante sobre isso, mas não custa a gente falar uma vez mais. A cana-de-açúcar, ela fica no meio do caminho do preço. Ou você produz açúcar, porque o mercado, principalmente o mercado internacional, tem uma demanda enorme de açúcar. Então, se eles precisam de açúcar, o usineiro lá produz, planta a cana, tira e faz açúcar. Se o preço do combustível está bom, cara, não vou fazer açúcar, não, vou fazer combustível. Então, quem determina o que o usineiro vai fazer da açúcar, do caldo da cana dele, lá da garapa, como se diz em alguns estados do Brasil, que ele vai fazer da garapa, quem vai determinar isso é o preço do produto final. Ou combustível, ou açúcar comestível ali, né? Um açúcar de mesa, como o pessoal fala, tá? Como se chama a praga que reduz a produção do cacau, principalmente no sul da Bahia, pessoal? Foi dito em novela, isso para tudo que é lado, né? É a vassoura de bruxa, né, pessoal? Faz alguns galhos da árvore secarem a árvore, ela não morre por completo até então, mas ela para de produzir ou produz muito menos e o fruto cai de qualidade desesperadamente. Então a vassoura de bruxa na região sul, principalmente Itabuna, Ilhéus, ainda é uma praga. Existe como o negócio se trata, é um agronegócio, vamos dizer assim, existe o desenvolvimento de novas tecnologias para que a vassoura de bruxa não atinja. Antigamente, o que eles faziam? Tiravam, cortavam o pé e queimavam aquilo tudo, para tentar matar aquele fungo da vassoura de bruxa. Ok, pessoal? Quais são os fatores observados na avaliação do IDH, pessoal? Renda per capita, escolaridade, expectativa de vida. Essa observação do IDH ela pode não ser muito perfeita, não. Vou explicar por quê. Você pode pegar um país que tem uma renda per capita enorme, gigantesca, e ter uma escolaridade não tão boa e uma expectativa não tão boa. Vou dar um exemplo para vocês. Alguns países árabes que trabalham com petróleo. Se você pegar a quantidade de dinheiro que circula pela produção de petróleo e dividir pela população, a população teoricamente teria muito dinheiro. Mas renda per capita não significa que a população possua esse dinheiro. É apenas a quantidade de dinheiro dividido pela quantidade de população, de gente que mora naquele país. Ok, pessoal? Então esse índice aqui não é lá muito confiável, não. Você tem que analisar de uma forma global. Ok, pessoal? Qual o limite máximo do IDH, pessoal? Por incrível que pareça, o número 1. Quanto mais perto de 1, melhor a avaliação desse país. Quanto mais perto do número 1, então, os países mais desenvolvidos são 0,8779, 0,9 alguma coisa. Quanto mais perto de 1, mais desenvolvido é esse país em relação ao IDH. Isso aqui é muito importante, hein? Número 1 é a cota máxima que nós temos no IDH. Um abraço a todos, até a próxima.